Olá, meu querido! Hoje a gente vai falar sobre as quatro engrenagens da formação do hábito, da compulsão alimentar do obeso. E a gente vai falar também das quatro engrenagens de um hábito magro. Da mesma forma que você tem aqueles gatilhos, aqueles pensamentos para ter um hábito de gordo, da mesma forma você pode construir um hábito magro. Ah, Joyce, como que funciona? Eu vou apresentar aqui para você um slide, vou abrir aqui rapidinho, para você ter uma noção como que funciona o hábito de gordo. Primeiro, a gente tem aí as quatro engrenagens cerebrais da formação do hábito da compulsão alimentar, seja um hábito de gordo. A primeira engrenagem, o primeiro passo é o gatilho do pensamento. Você pega, trabalhou a semana inteira, teve algum problema lá no serviço, tá? Você pensou, nossa, eu bem que eu poderia comer ou beber algo para aliviar essa tensão, aí eu tô de TPM, eu vou comer algo para me aliviar essa tensão, porque eu mereço. Então, a primeira coisa que acontece, você não chega lá e come simplesmente. Você vai pegar e ter o pensamento. E desse pensamento vai gerar um sentimento, vai te dar uma euforia muito grande. Por quê? Porque você libera dopamina. E muito dificilmente você vai conseguir se controlar se você não faz exercício de pensar antes. Ah, será que eu como isso ou não como? Colocar o seu emocional e racional trabalharem juntos. Então, quando você está nesse ciclo de compulsão alimentar de hábito gordo, você pensa e você já tem um sentimento, euforia, uma sensação muito grande, você quer ir lá comer, e o que acontece? Gera um comportamento. Você vai e come esse alimento através de um pensamento, um sentimento, uma alegria, ah, eu estou alegre, eu vou comer, eu estou triste, eu vou comer, que gera uma sensação. Depois que você tem esse pensamento, aí você vai lá e come. E quanto mais você repetir esse pensamento, esse sentimento, esse comportamento, vai gerar aí para você um hábito. Então, o hábito, ele não forma só uma vez. O hábito, ele forma quando você repetir este comportamento várias vezes. Se toda sexta-feira você tem a prática de ir pro Joãozinho, comer aquele pão de queijo, ir pra padaria, comer aquele espetinho, sei lá, com farofa, não sei. Um hábito que você está criando aqui agora. Sempre quando eu passar naquela padaria, tem aquele sonho, tem aquela torta, eu vou comer ela. Toda vez que você repetir isso, você acaba criando um hábito e dificilmente você vai conseguir parar. Então, sempre você vai ter esse pensamento, aí eu tenho que comer aquela torta, porque aquela torta me alivia, porque já te aliviou algum momento da sua vida, você tem aquele sentimento, aquela euforia, você vai lá e come. Quanto mais você repete isso, você forma um hábito. É assim que é o ciclo da compulsão alimentar. E é assim que forma um hábito ruim. Primeiro a gente tem um pensamento, tive uma semana ruim, aí eu briguei com o namorado, eu vou lá, preciso de alguma coisa, eu vou comer uma torta. E pensa que esse pensamento surgiu, não só foi agora, não, isso aqui vem desde a infância. Quando você vai lá, cai, era pequenininho, machucou o joelho, aí você tá lá com a boca aberta, sua avó foi lá e te deu um bolo, te acalmou, você tava até suspirando. Porque o seu cérebro entendeu que aquilo foi fantástico. Rapaz, você estava com a boca aberta, chorando, todo dramático aí, e você comeu essa torta e te aliviou. Olha que bacana. Então, todas as situações que você passar de estresse, até mesmo de alegria, que é gerando esse sentimento aqui, você vai ter o comportamento de comer a torta. Porque o seu cérebro lembra para você, falou, deixa eu te falar um negócio, você comeu aquela torta, ela foi muito boa para você, come de novo. E seu cérebro faz isso de uma forma de proteger os seus sentimentos. Mesmo que a longo prazo, ele não está te protegendo, mas ele está pensando ali no momento imediato, de trazer aquela sensação para você imediata. Então, por isso que a gente tem aí a formação da compulsão alimentar através das quatro engrenagens. Temos o pensamento, depois te gera um sentimento, você não vai conseguir se controlar e você vai lá e come. Aí a gente acaba gerando um hábito. E quanto mais a gente repetir esse hábito, mais forte ele fica. Quanto mais forte
mais desafiante quebrar esse hábito, mas não significa que é impossível. Da mesma forma que você tornou ele forte, você pode tornar ele fraco e instalar um novo hábito, né? Eu vou falar mais para frente para você sobre isso, mas você pode conquistar isso através da neuroplasticidade, que eu vou explicar para você no finalzinho aqui, porque primeiro eu vou explicar para você o slide, certo? Joyce, como que eu formo um hábito positivo? Da mesma forma que eu formei um hábito ruim, um hábito negativo. Eu tenho aquele pensamento, nossa, eu tenho aquele pensamento positivo, eu vou fazer uma atividade física. Eu estou estressada, estou ansiosa. Uma estratégia ótima é você trocar. Chegou na sexta-feira, você teve uma semana muito estressante. Ao invés de você ir lá se panturrar de comida, você fala, não, vou fazer uma atividade física. Porque você vê que esse hábito é um hábito positivo e você pode trocar ele pelo hábito negativo, pelo hábito ruim. Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, ele funciona como troca. Você troca uma coisa ruim por uma coisa boa para você no seu processo de emagrecimento. E isso tudo na vida também. Então, o que que acontece? Você vai pensar, falando, esse hábito, esse comportamento é algo positivo, você pensa, aí te gera um sentimento, nossa, eu vou fazer, a hora que eu tô lá na academia, ou fazendo atividade física, eu tenho um sentimento muito legal, e te gera um comportamento de pegar e fazer atividade física. Te gerou um pensamento, você pensou antes, não, para me desestressar, você colocou o seu racional para trabalhar, ao invés de me panturrar em comida, e ter uma sensação de alívio imediato, eu quero uma sensação de prazer a longo prazo, ao invés de ter uma sensação de arrependimento depois. Então, você faz essa troca, até mesmo que qual sensação que você quer sentir depois. Então, você pensa isso, coloca o seu racional para trabalhar, te gera um sentimento que a sua dopamina aumenta e te dá a força para você gerar esse comportamento. E quanto mais você fizer isso, você pensar, ter esse sentimento, repetir esses comportamentos várias vezes, você vai acabar formando um hábito. E o que acontece quando você forma um hábito? Deixa eu fechar aqui para você. O que acontece quando a gente forma um hábito? No início, a gente meio que pensa para fazer, né? Por exemplo, para dirigir. Primeiro eu coloco a primeira marcha, depois a segunda, piso na embreagem, solto, acelerador. Você pensa cada passo que você dá. E assim é no processo de emagrecimento. Eu vou planejar, vou comer isso, aquilo, vou comer isso, de quantidade, tal, tal. Só que você começa a repetir isso várias vezes, acaba se tornando um hábito e você faz sem pensar. Esse faz sem pensar, você entra no piloto automático. É como você escovar os dentes. Você nem sabe que lado que você começa. Você simplesmente coloca lá e começa a escovar os dentes e termina e pronto. Você até economiza energia quando você está no piloto automático, porque você acabou instalando um hábito. Joyce, mas é muito difícil. Como que eu troco esse hábito ruim para um hábito positivo? Eu já entendi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar meu pensamento, a minha forma de pensar. Se você tem pensamentos positivos, as suas ações, seu comportamento lá vai ser positivo e, consequência disso, é um hábito positivo. Mas, em contrapartida, se você fica só murmurando, tem aquele monte de pensamento negativo, olha que a ingratidão engorda. A gente tem um assunto só sobre isso. O que vai acontecer? Pensamento negativo, comportamento negativo. Vamos lá, pensamento negativo, sentimento negativo, comportamento negativo e hábito negativo. São as 4 engrenagens da formação do hábito. Então, é muito importante você saber como que funciona para você formar um novo hábito. Não adianta simplesmente você trocar lá no hábito ou no comportamento. Eu vou pegar essa dieta que eu vou fazer e vou agir já direto lá no comportamento. Vai ser uma dieta muito difícil, vai ser uma dieta com dor. Por quê? Porque você não mudou a sua forma de pensar. Se você não mudou sua forma de pensar, vai ser muito sofrido para você. Se você tiver muita determinação, talvez você até consiga emagrecer, só que o problema é, será que eu vou conseguir manter, já que eu não troquei a minha mentalidade? Não troquei aqueles pensamentos meus que faziam com que eu tinha aqueles comportamentos de gordo e troquei eles por hábito de magro? Porque se você não fez essa troca do gordo para o magro, o que vai acontecer? Você vai ter os mesmos comportamentos de antes, porque tudo se inicia com o seu pensamento.
E isso tem a ver também com a sua positividade, sobre os seus pensamentos positivos. Se você tem pensamentos positivos, sentimentos positivos, comportamentos positivos, e aí você tem um hábito positivo. Joyce, mas é muito forte essa conexão minha com esse hábito negativo. Mudar, né, da noite para o dia. Da mesma forma que você instalou esse hábito aí com você, no mínimo tem que ter 21 dias que você está repetindo ele, é o tempo que você tem para poder formar ele. Para você quebrar o que é necessário. Pensa que a gente tem aqui as conexões neurais, certo? Aqui eu tenho um pensamento, esse aqui bem grossinho aqui, esse é o pensamento de gordo, que faz com que eu tenha aquele hábito de gordo, aquele comportamento, aquela compulsão de ir lá e comer, certo? Agora eu estou começando a criar uma nova conexão neural, e isso se chama neuroplasticidade, gente. Através da neurociência a gente comprova isso. Estou formando aqui uma nova conexão. A Joyce me falou que eu tenho que pensar positivo, que eu tenho que pensar a longo prazo, a sensação de prazer que eu vou ter. Então, aí você começa a formar um novo hábito aqui, aquele de fazer exercício, por exemplo. Só que aí você está repetindo ele mais vezes e está deixando de usar esse hábito de gordo. O que vai acontecer? Vai virar. Como você... Agora ficou estranho, né? Mas eu vou repetir aqui. Como você está tendo mais pensamentos magros aqui, ó, dessa via, ela vai aumentando. E como você está utilizando menos aqueles pensamentos seu de gordo, aquela via vai atrofiando. Pensa numa via, uma rodovia de carro. Esse é o seu pensamento hoje de gordo, que está muito forte aí para você. Passa muitos carros, passa caminhão forte, então a estrada é larga, tem muito tráfego, porque a sua sinapse sempre está gerando de pensamento de gordo. Pronto. Nossa, eu vou começar a trocar isso agora, não quero isso para mim. Aí você tem uma estrada lá que está começando a criar, de repente você criou uma ramificação nessa rodovia, ou não, você está criando uma nova conexão neural. Tanto ramificação você pode criar, ou uma nova conexão neural. Então, aquela estrada de terra que está até com grama, está até cheio de mato, quase não passa nada lá. Só que agora ela começa a passar, porque você está trabalhando a sua mentalidade. Antes de você fazer alguma coisa, você está pensando antes. E eu te ensinei as 4 engrenagens da formação do hábito. Então, aí já é uma faísca para você criar uma nova conexão neural. Aí você vai repetir elas várias vezes. Repete ela pelo menos 21 dias. 21 dias de exercício. Você vai formar um hábito novo aí para você, certo? Então, quanto mais você ter esse pensamento, o que vai acontecer com aquela estrada? Antes ela passava sua bicicleta, ou agora ela começa a passar carro, agora ela começa a passar caminhão, agora tem que fazer a pavimentação dela, porque o tráfego está intenso, e o que vai acontecer? Vai virar uma rodovia, vai ter várias sinapses, então vai ter trânsitos lá de pensamentos positivos, e a consequência disso vai ser o comportamento positivo aí para você, certo? O que vai acontecer com aquela estrada lá, de pensamentos gordos? Ela vai começar a atrofiar. Vai começar a esburacar, porque ninguém está utilizando ela mais, começa a crescer mato, e por fim ela fica inutilizada. Joyce, isso significa que eu não vou ter pensamento de gordo? Não, não significa. Se você não assistiu sobre o sistema racional e emocional que o top-down, você vai entender o porquê. Ninguém é 100% racional. Então, vai ter uma hora ou outra que você vai acabar se sabotando. Isso é normal e isso acontece. Isso faz parte do nosso aprendizado também. Só o que não é normal você acabar fazendo isso de um hábito. E acabar formando um hábito novamente. E isso que não é normal, tá ok? Eu espero que você tenha aprendido, que tenha valido muito a pena para você. Então, você já sabe, primeiro, muda os seus pensamentos, para que você tenha sentimentos positivos e coloque em ação comportamentos positivos que vão te ajudar no seu processo aí. Não só no emagrecimento, seja no trabalho, na vida profissional. Nossa, eu estou coletando tanto tempo de fazer isso, aquilo. E você acaba gerando um hábito. E o que acontece quando tem esse hábito? Acaba ficando no piloto automático e você acaba gostando muito desse hábito e acaba ficando de uma forma mais leve para você.
porque você já conseguiu trocar os seus pensamentos de gordo para um pensamento magro e com isso emagrecer e manter o seu corpo magro, porque um corpo magro sustenta, uma mente magra sustenta um corpo magro, mas uma mente gorda não sustenta um corpo magro. Então não adianta você emagrecer e não mudar sua mentalidade, ok? Vamos mudar primeiro a mentalidade e depois transformar o corpo e emagrecer de vez de uma forma definitiva.